16. Achou aí? Amém? Glória a Deus. Agora estamos ao vivo também via Facebook. Mateus, capítulo de número 16. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 13. Aliás, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe você que está nos ouvindo aí via Facebook, você que está nos acompanhando e você que está ligadinho aí direto da 104,9. Acompanhe a ministração da palavra de Deus que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. É só esse versículo de número 18 aí que eu quero frisar com você. Eu quero que você abra o teu entendimento acerca do que está sendo contado aqui. O Senhor Jesus, ele chegou para os seus discípulos e começou a perguntar aos discípulos: puxa vida, vocês têm acompanhado aí, vocês têm acompanhado os bastidores? Eu quero perguntar para vocês, o que que o povo aí fora, o que que as pessoas dizem que eu sou? Quem elas dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a falar: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas aí. Aí Jesus olhou para ele e falou: poxa, é isso que o povo diz de mim? E vocês? Eu quero saber de vocês agora, meus discípulos. E vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Dá a sua opinião aí. Jesus perguntou agora para os discípulos: fala aí, quem que vocês dizem que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, mais que rapidamente, levanta a mão e toma a palavra e fala: eu sei quem o Senhor é. Jesus: quem eu sou? E aí Pedro fala: o Senhor é, olha aí, ó, versículo de número 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando o Senhor Jesus ouviu essas palavras vindas de Pedro, o Senhor Jesus falou: puxa, Pedro, isso aí, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Isso aí foi o próprio Pai que te revelou. Aí no versículo 18 ele fala: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, mano, deixa eu te falar aqui. Eu vou frisar só o versículo 18, porque se eu for listar os restos dos versículos vai demorar muito aqui. O versículo 18, Jesus está falando aqui, ó: sobre esta pedra, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo aqui que ele vai edificar a igreja do Senhor, e ele está dizendo que o inferno, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Está vendo o que Jesus está dizendo? E se você observar a trajetória de vida de Pedro, você vê no versículo 19 aí, o próprio Senhor está dando a chave do reino dos céus, amado. Eu não vou falar de reino hoje, porque é um assunto muito complexo. Aliás, eu preguei isso ontem lá na igreja, e eu vou precisar de 1 hora, 2 horas para explicar para você. Mas no 19 ele entrega a chave do reino dos céus na mão de Pedro. Mas no 18 ele fala que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. É isso que eu quero que você observe, amado. Você que está ouvindo aí essa programação, você se considera a igreja do Senhor? Você se considera povo eleito do Senhor? Você se considera homem de Deus? Você se considera um líder de Deus? Você se considera um obreiro de Deus? Um membro de Deus? Um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Você se considera? Então, se você se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é uma igreja, você é a igreja do Senhor. E Jesus está dizendo aqui que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. É isso que eu quero que você observe. Na época dos discípulos e na época dos apóstolos, muita gente se levantava contra a igreja do Senhor. E eu pergunto para ti, o povo que se levantava contra a igreja do Senhor prevalecia? Os líderes que se levantavam contra a igreja do Senhor prevaleciam?
As autoridades que se levantavam para prender Pedro, para prender Paulo, para prender os discípulos e os apóstolos, eles prevaleciam? Não. Por quê? Porque o Jesus está dizendo aqui, a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. E se você observar hoje, amado, a situação da nossa igreja, a situação da nossa cidade, eu pergunto para você, o inferno tem prevalecido ou não contra a igreja do Senhor? Responde de forma sincera, tem prevalecido ou não tem? Puxa, amado, o inferno hoje está imperando. O inimigo hoje está dançando. O inimigo hoje está brincando com a igreja do Senhor. Eu sempre falo isso lá na igreja. O crente, ele brinca de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. E Jesus está dizendo que a porta do inferno não vai prevalecer. Então, se a porta do inferno está prevalecendo, tem alguma coisa errada aí. Se o inferno está prevalecendo contra a igreja do Senhor, tem alguma coisa errada aí. E eu quero que você atente, amado, para esse erro. Eu quero que você atente para o que está de errado, porque o inferno está prevalecendo. A nossa igreja, amado, não tá sendo vista. O povo hoje já não teme mais o povo de Deus, os homens de Deus. Hoje, amado, dificilmente você encontra um pastor honrado, um homem de Deus honrado. Na maioria das vezes, as pessoas de fora chamam os pastores, nós pastores, de ladrão. Você já ouviu falar aí? Muitos falam, esse pastor é tudo igual, pastor é tudo ladrão. O que é isso? Os pastores, os homens de Deus perderam a autoridade. E Jesus está dizendo, não, o inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Então, quando o inferno está prevalecendo contra a igreja do Senhor, é porque tem alguma coisa de errado. E sabe o que está errado? Se você for lá em Marcos, vá comigo lá. Você está em Mateus? Vá comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 3. Abra lá. Você está em Mateus, você vai passar algumas páginas aí da sua Bíblia. E se você passar aí, quando você estiver passando, você vai encontrar Marcos 3. Logo depois de Mateus você encontra. Achou? Marcos capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 20, que diz assim, ó. Marcos 3, 20 diz assim. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Olha aí, mano, quando Jesus ele ia ministrar, ainda mais em casa, quando ele entrava dentro de uma casa, puxa, uma multidão cercava ele, e ele ficava cercado pela multidão de uma tal maneira que ele não conseguia nem comer pão. Ele não conseguia nem se alimentar. Mas aí no versículo 21 diz, e quando os seus, olha o que é interessante, quando os seus parentes, quando a sua família ouviram isso, saíram para o prender. Você que está ouvindo essa mensagem aí, você que já foi apontado, já foi julgado pelo seu familiar, isso é normal, mas olha aqui, ó, a família de Jesus, os parentes de Jesus queriam prender ele também. Ah, pastor, não aguento mais a minha família, pastor, ninguém me apoia, ninguém concorda com a religião, ninguém concorda com a igreja, ninguém... Fica tranquilo, ninguém concordava com Jesus não, ninguém concordava com ele também, pelo contrário, queriam era prender ele. Aí o versículo 22 diz assim, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele tem Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra a mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Pegou aí o que eu quero dizer? Lá em Mateus, capítulo 16, que você leu comigo, Jesus está falando que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E realmente não prevalecia. Você observa, amado, que os discípulos eram tudo unidos. Você observa que os discípulos, eles não brigavam por denominação. Você observa que os apóstolos, eles estavam ali brigando pela causa do evangelho, pela causa do reino. Eles eram unidos para que a pregação do evangelho alcançasse muitas pessoas. Então, pela união deles, a porta do inferno não prevalecia. Mas aí Jesus aqui em Marcos 3, ele fala, se uma casa for dividida, ela não pode subsistir. Se um reino for dividido, ele não pode subsistir. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se for dividido, não dá. Vai ter fim, vai acabar. Sabe por que o inferno está prevalecendo contra a igreja do Senhor? Sabe por que as portas do inferno estão prevalecendo contra até os ungidos do Senhor? Sabe por quê? Porque a casa está dividida. Porque a igreja está dividida. Ao invés da igreja se unir,
Ao invés da igreja dar as mãos, ao invés dos pastores tomar vergonha na cara e entender que as ovelhas não são dele, dar a mão para o outro pastor para fazer a obra, é cada um brigando pelo seu ministério, é cada um defendendo a sua placa, é cada um defendendo a sua religião, a sua doutrina. Na época dos discípulos, eles eram todos unidos, os apóstolos também, e a porta do inferno não prevalecia contra aquela igreja. Mas a igreja hoje, amado, a nossa igreja atual é uma igreja dividida. E Jesus está dizendo aqui, ó, casa dividida não subsiste. Casa dividida não vai para frente, não pode subsistir, antes vai ter fim. Então, se continuar com essa divisão, amado, o inferno só vai crescer em cima da igreja. Se continuar com essa divisão de cada um querer defender a sua placa, se cada um querer defender a sua denominação, amado, a nossa igreja não vai para frente. Escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou falando. Você que está ouvindo aí a pregação via Facebook, escute o que eu estou falando. Você que está ouvindo aí através da rádio, amado. Enquanto a igreja não se unir, enquanto os membros não terem a visão de Deus, de que a igreja precisa se unir em prol de uma causa, nós vamos perder para Satanás. A porta do inferno vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. E Jesus está dando a receita de o porquê que isso está acontecendo. Porque a casa está dividida. Então, amado, vamos parar com essa meninice. Vamos parar com essa leseira gospel. Vamos parar com esse negócio. Ah, não, eu sou dessa igreja aqui, eu não falo com aquela igreja lá. Ah, não, esse povo aqui, eu não falo com ele. Ah, não, isso não existe, amado. Você é a igreja do Senhor. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Que negócio é esse de você não estar falando com aquela pessoa? Que negócio é esse de você não falar com o irmão da outra congregação? Se você não fala com ele, você não é homem de Deus, mulher de Deus. Você está servindo, está pensando que está servindo a Deus, mas infelizmente está servindo a outro Deus. Porque o Deus a quem eu conheço é um Deus de união. O Deus a quem eu conheço é um Deus de unidade. O Deus a quem eu conheço é um Deus que fala assim, ó, façamos nós. Ele precisa, amado, de mim, ele precisa de você. Mas hoje o inferno prevalece contra a nossa igreja. Eu me incluo nisso por causa dessa divisão. E Jesus está falando, casa dividida não vai subsistir. Casa dividida não vai chegar a lugar nenhum. Amado, se todo o povo entendesse essa palavra, se todo o povo pegasse essa palavra no espírito e falasse assim, vamos parar de meninice, vamos parar de defender as coisas erradas, vamos parar de brigar pela casa e vamos brigar pela causa. Ah, amado, nosso evangelho seria outro. A nossa cidade de Manaus seria outra. Já imaginou se todos os pastores, amado, dão as mãos, amado, para fazer a obra do Senhor? Poxa, não existiria mais mendigo nas ruas. Não existiria mais pessoas passando fome, porque a nossa igreja hoje é uma igreja rica. Tem igrejas aí carregadas a milhões. Eu digo isso por conhecimento, eu sei do que eu estou falando. Milhões em uma reunião só. Aqui em Manaus, eu não vou para longe não, aqui em Manaus tem pessoas assim, tem igrejas assim. Tem pastores aí, amado, que andam de jatinho particular aqui em Manaus. Enquanto tem pessoas aí passando fome. Enquanto tem homens aí, mulheres que depositam toda a sua fé, pegam todo o seu saláriozinho lá e dão na mão do pastor. A casa está dividida, mano. Enquanto a casa estiver dividida, não vai subsistir. Enquanto nós não dermos as mãos uns para os outros para fazer a obra de Deus de fato e de verdade, amado, nós vamos continuar perecendo. A porta do inferno vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Não é isso que eu quero. Mas, graças a Deus, Deus me deu esse entendimento. Eu sempre, quando vai alguém me procurar, não importa a denominação, não importa de que ministério a pessoa pertença, eu tenho o entendimento, eu tenho a sabedoria de que aquele lá é uma ovelha de Deus, aquela lá é uma mulher de Deus. E eu tenho o privilégio de receber, eu tenho a obrigação de falar com ele. Por quê? Porque assim como Jesus morreu para me salvar, morreu para salvar ele também. Casa dividida não subsiste. Então chegou a hora da igreja acordar. Chegou a hora do povo abrir os olhos para o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Por que que o evangelho chegou até onde chegou? Por que que a igreja chegou até onde chegou? Porque os povos, os homens da igreja primitiva eram todos unidos. Pedro, ele pregava a palavra, era preso, mas a Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. A igreja era unida em prol de um objetivo. Hoje em dia, mano, é cada um pela sua placa. Venha pra cá porque aqui acontece. Venha pra cá porque aqui faz. Venha pra cá porque aqui tem milagre. Venha pra cá porque se você tocar nisso... Amado, enquanto nós estivermos nesse evangelho, enquanto nós estivermos nessa meninice, enquanto nós estivermos nesse falso evangelho, nós não vamos chegar a lugar algum. Para que nós venhamos transformar a cidade, para que nós venhamos ganhar muitas vidas, amados, nós precisamos nos unir.
porque casa dividida não subsiste. Jesus já tinha dado essa receita e infelizmente hoje as pessoas ainda não entenderam. Infelizmente hoje as pessoas ainda, cada um continua brigando pela sua placa, cada um continua defendendo o seu líder religioso, o seu mentor espiritual. Para com isso. O teu líder religioso é o Senhor Jesus, o teu mentor é o Senhor Jesus, quem te ungiu é o Espírito Santo de Deus. Quer lutar, quer brigar, então defenda o Evangelho, lute pelo reino, não pela sua placa, não pela sua denominação. Vamos fazer a obra do Senhor, vamos nos unir. Pastores aqui de Manaus, eu vejo muitos pastores aqui falando do avivamento que Deus está fazendo em outras cidades. Poxa, presta atenção para a tua nação, presta atenção como é que a tua cidade está. Para de ficar olhando para lá nas outras cidades, tem profetas também, tem homens de Deus também. Então para de ficar querendo receber de lá de fora, amado, aquilo que você já tem aqui. Vamos nos unir para pregar o Evangelho, vamos ganhar Manaus para o Senhor Jesus. Não vamos brigar por placa de igreja, não. Placa de igreja não vai levar ninguém à salvação. Se placa fosse alguma coisa, amado, a placa não ficava do lado de fora, pregando chuva. Placa não representa nada, não, amado. Religião não salva ninguém, não. Só quem salva é o Senhor Jesus. Igreja dividida não subsiste. Vamos nos unir para pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor. Você vê hoje aí pastores que não deixam as ovelhas ir visitar outros ministérios. Pastores que acham que as ovelhas são de não, para lá você não pode não. Se for para lá é banco. Se falar com aquele irmão dali, eu te coloco no banco ou te tiro do altar. Isso é menino, não é um pastor não. Isso é um moleque, não entende a palavra de Deus e recebeu autoridade não sei de quem para fazer tal coisa. Então, amado, receba a palavra de Deus aí no teu coração e vamos nos unir para pregar o Evangelho, independente de placa, independente de religião. Se nós nos unirmos, a porta do inferno não vai prevalecer contra a nossa igreja, contra a igreja do Senhor. Agora, enquanto a gente ficar dividido, nós não vamos subsistir, nós não vamos crescer, nós não vamos ter força, nós não vamos ter poder. O Senhor está esperando essa união da igreja, e a igreja está muito preocupada, querendo defender a sua denominação. Para com isso, amado. Que essa palavra, em nome de Jesus, pegue você, alerte você, e que você venha tomar uma decisão, uma posição a partir dessa palavra, para que nós, unidos, venhamos fazer muito em prol do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha aí via Facebook, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Jobson Alves, eu estou aqui para abençoar a tua vida, eu estou aqui para colocar a tua vida diante de Deus em oração, e nesse momento eu quero orar por você, eu quero colocar a tua vida diante de Deus em oração. Então, você que nos acompanha via Facebook, e você que nos acompanha também aí através do aplicativo, eu quero colocar a tua vida diante de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Santo e Todo-Poderoso, meu Deus, a minha oração nessa noite, meu Pai, é em prol da tua igreja. Poxa, meu Pai, eu me alegro quando o Senhor me dá a revelação da tua palavra, mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque eu sei que mesmo as pessoas recebendo esta palavra, mesmo assim, meu Pai, elas não vão tomar uma atitude correta para ela. Hoje, meu Deus, muitos líderes, muitos pastores estão muito preocupados com a sua igreja. Eu não vejo na palavra de Deus, eu não vejo, meu Deus, o Senhor dando receita para a igreja crescer. Eu não vejo o Senhor dando receita para a denominação crescer. Eu vejo o Senhor querendo que a igreja se una em prol do teu reino. Mas eu não sei, meu Deus, o que passa na mente dos líderes, eu não sei do que passa na mente dos pastores, mas infelizmente a falta do entendimento da tua palavra, infelizmente tem feito a porta do inferno prevalecer contra a tua igreja. Por isso a minha oração, meu Deus, é para que todas essas pessoas que nos ouvem agora, essas pessoas que nos acompanham através do Facebook, venham atentar, meu Pai, para a tua palavra, venham parar de lutar pela casa e venham lutar pela causa, venham tirar, meu Deus, os olhos do individual e venham olhar para o coletivo, para que assim, meu Pai, nós venhamos nos tornar uma igreja forte, para que assim, meu Deus, nós venhamos nos unir, venhamos dar as mãos para ganhar mais almas para o Senhor, para edificar, meu Pai, a tua casa, a tua igreja que hoje está perecendo, infelizmente. Então, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, toque, restaure cada uma dessas pessoas que nos ouve via Facebook e também aqui através da rádio. Eu oro ao Senhor, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus poderoso, e eu sei que essa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel e poderoso para aperfeiçoar e terminar. Por isso, meu Deus, eu me coloco diante do Senhor, intercedo pela igreja que hoje perece, porque eu tenho certeza, meu Pai, que uma vez que a igreja entenda o que o Senhor tem para falar para ela, uma vez que a igreja entenda, meu Deus, que ela tem que se unir em prol da causa, eu tenho certeza que nós vamos ser um povo muito mais forte, uma igreja muito mais forte, e a porta do inferno não vai prevalecer
contra nós. É essa a minha oração. É por isso que eu oro ao Senhor, intercedendo por cada uma dessas pessoas que nos ouvem agora, via Facebook e através aqui da rádio, meu Deus. Nós, como um todo, somos igreja do Senhor. E eu tenho a certeza, eu sonho com um dia de que a igreja do Senhor, em nome de Jesus, o inferno não vai prevalecer contra ela, porque nós vamos nos unir e ser um povo forte para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Amado, que Deus abençoe a vida de todos vocês que nos acompanham via Facebook. Compartilhe essa mensagem aí, assim como Deus falou com você. Ele quer falar com muitas pessoas também em nome de Jesus.